Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos dar assim duas opções de dicas de lateral direito que poderia reforçar o Cruzeiro para esse ano agora de 2021. A escalação provável da Raposa para o duelo de hoje contra a Caldense. O caso do volante Guilherme Liberato, que assim teve seu contrato rescindido com a Raposa nessa semana. Além do caso do meia Tony Anderson, que está assim de negociação com o Bragantino para arrumar a sua saída. E será que ele poderia ser viável para o Cruzeiro? Mas antes de começar, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse, beleza? Vamos começar falando sobre esse jogo de hoje contra a Caldense, partida que marcará a estreia do Cruzeiro no Mineirão nessa atual temporada. Lembrando que esse jogo será às 21h30 pelo horário de Brasília. E assim, os únicos desfalques do Cruzeiro, além assim do igual o Marco Antônio e também o Orejuela, o Léo e o Henrique, que estão naquele processo de recuperação de lesão, a única baixa será o zagueiro, o Everton. Que lembrando, ele jogou na estreia contra a Uberlândia e foi muito bem. Lembrando que ele estava substituindo o Ramon, que estava se recuperando de Covid e tudo mais, mas assim, ele já está muito bem recuperado e agora deve voltar à titularidade. O técnico Felipe Conceição deve ir a campo com o Fábio no gol, na lateral direita Raul Cáceres, a zaga mais uma vez com Manuel e Ramon, essa dupla que vem jogando desde o ano passado. Lateral esquerda com Alan Ruschel, assim, apesar de eu ter preferido 1000 vezes mais, né, o Matheus Pereira no jogo contra o Uberlândia, mas enfim, os volantes mais uma vez o Matheus Neres e o Matheus Barbosa, o Barbosa jogando um pouco mais avançado, na meia o Marcinho, na ponta direita o caso vai ser o William Potker e na esquerda o Felipe Augusto, além de mais uma vez o Rafael Sobis centralizado. Enfim, o Cruzeiro que atualmente está na 5ª colocação, e assim, depende muito de uma vitória, né, para começar a brigar com a parte de cima, principalmente sendo um jogo dentro de casa. Lembrando que a última vez que Cruzeiro e Caldense se enfrentaram foram lá no estádio da equipe rival ainda, que o Cruzeiro ganhou de 1-0 com aquele gol do Regis e tal, que o Cruzeiro precisava da vitória para classificar as quartas de finais do torneio, mas mesmo com a vitória isso não acabou acontecendo. Precisava ser de pelo menos 2 gols ou mais. E assim, só teve aquele gol do Regis quando o Wenderson Moreira ainda comandava o Cruzeiro. E vocês, quanto que acham que vai ser esse jogo de hoje contra a Caldense? Deixa aqui a sua opinião e a análise nos comentários, beleza? Outro assunto que repercutiu bastante foi no caso do volante Guilherme Liberato. Jogador assim, uma das maiores promessas da base do Cruzeiro nos últimos anos e que teve seu contrato rescindido. Se vocês lembrarem, lá no final de novembro, ele e mais outros 5 jogadores foram envolvidos em alguns atos de indisciplina, que o Cruzeiro qualificou esses jogadores com atos de indisciplina gravíssima, né? Que até o momento não sabemos ao certo o que é que eles fizeram, mas enfim, o Sérgio Santos Rodrigues que nem quis entrar em detalhes a respeito disso. Enfim, os outros tudo saiu, que foi o Gustavo Medina, que voltou de empréstimo à Ferroviária, o Choco, que era o meia, que voltou ao futebol português, além de igual o Alexandre Jesus, o Pedro Bicaio, que um está no Fluminense e o outro está no Palmeiras. E o Guilherme Liberato, que não definiu onde ele vai jogar, mas o Cruzeiro manteve 30% dos seus percentuais. Que assim, eu não sei qual que era o percentual que o Cruzeiro tinha, mas eu acho que não deve ser muito além disso. Até porque ele chegou na Toca da Raposa lá no final de 2018 e desde então foi o titular do Cruzeiro na Copa São Paulo de 2019 e também do ano de 2020. No ano passado, inclusive, que ele jogou ao lado do Jadson Silva e foi muito bem. O Liberato que chegou a treinar na equipe principal naquela época ali com Adilson Batista e até mesmo com Wenderson Moreira, mas não teve muita continuidade. No final das contas voltou para a equipe disputar o Brasileirão Sub-20, que também não foi muito bem. E após esse ato de indisciplina, o Cruzeiro praticamente não passou pano para nenhum jogador. E até mesmo o Pedro Bicaio, que, ao menos na minha opinião, era um volante que até poderia estar sendo titular hoje, foi dispensado e já acertou com o Palmeiras, beleza? E vocês, acharam certo essa punição tão severa do Cruzeiro? Ou acham que por conta da situação do clube, os jogadores serem bastante promissores, poderia ter dado uma aliviada? Deixa aqui a sua opinião e análise nos comentários, beleza? Outro assunto que vocês pediram para mim comentar é sobre o caso do Tony Anderson.
Bom, o técnico lá, o Maurício Barbieri, que comanda o Red Bull Bragantino, deu uma entrevista no domingo após o empate contra o Corinthians, afirmando que ele e o Morato não vão continuar na equipe para 2021. Enfim, caso você queira saber, eu fiz um vídeo ontem sobre o Morato, tá aparecendo aqui o card na tela agora, beleza? Então caso você queira ver, clica aqui, ou espera até acabar esse vídeo que eu vou deixar lá na tela final, beleza? E bom, o Morato que realmente vai rescindir o contrato com o Bragantino e o caso do Tony Anderson que deve sim ser emprestado. Bom, isso porque ele foi a quarta maior contratação da história do clube, que desembolsou cerca de 13 milhões de reais para tirar ele lá do Atlético Paranaense. Na temporada passada ele disputou 27 partidas, fez 4 gols, no caso da temporada de 2019, né, pelo Atlético Paranaense, e chegou na equipe lá de Bragança com bastante expectativas. Foram apenas 22 jogos e marcou um gol, que não conseguiu ter uma sequência, principalmente depois que acabou o Campeonato Paulista. E no Campeonato Brasileiro ficou praticamente todos os jogos, entrando somente na segunda etapa. E assim, ele que é revelado pelo Cruzeiro, inclusive disputou 2 jogos, marcou um gol por aqui em 2017, mas não teve muito aproveitamento. Que foi negociado lá com o Grêmio, que, só para vocês terem uma ideia, emprestou o jogador uma multa rescisória fixada em 700 mil reais. Valor baixíssimo, principalmente visando porque assim, ele já tinha uma grande história pela base do Cruzeiro, ou seja, já dava para ver que ele teria indícios de crescer muito mais dentro da sua carreira. Mas enfim, e bom, o Cruzeiro que ainda tem um percentual para receber desses 13 milhões, né, que ele foi vendido lá no início desse ano, que deve receber algo próximo de 600 mil reais. E até futuramente eu quero fazer um vídeo a respeito disso, porque o Cruzeiro tem muito dinheiro para receber somente desse mecanismo de solidariedade. E assim, eu acho que o Red Bull Bragantino deve sim ter o interesse de emprestar o jogador, mas tem que ver se aceitaria emprestá-lo para uma equipe da segunda divisão. Porque assim, não teria tanta representatividade, mas por ser o Cruzeiro isso pode facilitar um pouco mais. E ele que joga nessa função um pouco mais de meia e chega muito bem no ataque, não é à toa que está tendo muito destaque, principalmente naquele ano lá pelo Grêmio e pelo Atlético Paranaense, e sem dúvidas poderia ser útil para esse elenco do Cruzeiro, que procura mais um meia de criação, porque atualmente só temos o Marcinho. E vocês, acham que ele poderia ser útil ao Cruzeiro ou assim, tem algumas opções melhores e mais baratas no mercado? E o último assunto desse vídeo é sobre 2 laterais direitos que poderia ser útil ao Cruzeiro. Bom, esses 2 jogadores que eu tirei lá do canal 6x1, que ele fez um vídeo ontem, alguns jogadores nessa posição que poderia ser útil para o Cruzeiro, e eu achei bastante interessante 2. O primeiro é o Zeca, que está no Internacional, jogador de 26 anos de idade e que em 2020 atuou pelo Bahia. Por lá foram apenas 17 jogos, marcou um gol e assim, não teve uma grande sequência igual estávamos esperando. O Zeca que, após essa volta de empréstimo, está em um acordo com a Justiça para rescindir o seu contrato. Porque o Internacional não tem interesse de continuar com o jogador e também ele não quer continuar por lá. Não teve um desempenho muito bem pelo Bahia e isso prejudicou bastante o jogador. Lembrando que ele surgiu muito bem pelo Santos, né, que continuou lá até o final de 2017, migrando para o Internacional em 2018, que por lá nunca manteve o bom futebol que tinha pelo Santos, que na época até pensei que ele seria um dos melhores jogadores do futebol brasileiro visando essa posição. Lembrando, ele começou como lateral esquerdo e sempre ficava revisando entre lateral esquerdo e lateral direito pelo Santos. Ou seja, o bom é que ele pode jogar em qualquer posição caso o Cruzeiro precise. E tem que ver, a única coisa é a questão salarial, porque sem dúvidas ele recebe mais do que 150 mil mensais, mas como ele está sem clube, isso facilitaria um pouco mais para a Raposa. Tem que ver porque muitos jogadores, quando estão sem contrato, pedem alguma luva ou algum bônus por prêmio de assinação de contrato, porque não tem que desembolsar nada para ter seus direitos econômicos, beleza? E o outro jogador é o Jonathan, lateral direito de 35 anos de idade, que estava no Atlético Paranaense. Ele também tem vínculo se encerrando agora já e poderia ser útil para o Cruzeiro visando essa posição. Só temos o Raul Cáceres, né? E assim, o Jonathan, a grande questão é que ele já possui seus 35 anos de idade e nos últimos 2 anos sofreu muito com algumas lesões. Em 2019 disputou 20 partidas pelo Atlético Paranaense, ainda foi campeão da Copa do Brasil e no ano passado foram outros 25 jogos, marcando inclusive um gol. Enfim, ele só poderia voltar ao Cruzeiro caso ele quisesse se aposentar, por exemplo, porque ele jogou por aqui entre os anos de 2004 até 2011, que saiu somente em 2012, foi para o Santos e logo depois disso se transferiu para a Inter de Milão,
que desde lá já começou a dar indícios de que se lesionava bastante, e desde quando voltou ao Fluminense em 2015, isso também não foi diferente. E vocês, dessa lista, qual você acha que poderia ser interessante para o Cruzeiro visando essa posição de lateral direito? O Zeca, né, que eu acho que seria um pouco melhor, por conta, assim, de ser um pouco mais novo e tal, mas tem que ver a questão salarial. E o Jonathan, que cabe no orçamento do Cruzeiro, mas tem que ver por conta da idade e também por conta das lesões, beleza? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu! All I feel is my heart.